tratados internacionais, nós vimos, eles têm os seus elementos, nós vimos título, preâmbulo, nós vimos a parte expositiva, o fecho, a assinatura, o selo de lacre, nós vimos as etapas para a celebração de um tratado internacional, que inicia-se com a negociação, com a assinatura, com a ratificação, com a entrada em vigência, e nós temos, e vimos lá no início, que o tratado internacional, então, ele contém as regras pelo qual o Estado se compromete com os outros Estados sobre determinados objetos. Em tese, então, a regra seria que o tratado trouxesse todos os elementos necessários para a sua efetividade, para que ele se tornasse efetivo, para que ele fosse aplicável sem nenhuma restrição, sem nenhuma dúvida. Todavia, contudo, nós sabemos que existem algumas imperfeições, principalmente de língua, imperfeições na manifestação da vontade, imperfeições históricas, porque o tratado já tem mais de 50 ou 100 anos, e aí os Estados começam a ter dúvidas com relação ao cumprimento de determinados tratados internacionais. E aí nós vimos o princípio da boa-fé, que o Estado saberia o que ele deveria cumprir, mas em regra, então, a tese seria que o tratado resolvesse todos os problemas para a sua aplicabilidade. No entanto, contudo, nós vimos também que foi assinada em 1969 a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. E nós vimos que a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados é um tratado que disciplina como celebrar tratados, estabelece os princípios, estabelece as regras de interpretação, estabelece prazo, estabelece quórum. É uma regra complementar aos tratados internacionais. Nós vimos que ela é subsidiária. Então, se o tratado não trouxer todos os elementos necessários, pode-se buscar na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados regras para a interpretação daquele tratado que está eivado de alguma dúvida, de alguma divergência. E aí nós temos, então, na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, algumas teorias, alguns princípios que norteiam essas regras de interpretação. Então, a interpretação dos tratados, com base na convenção e com base na doutrina, nós temos três grandes teorias, tá? Três grandes doutrinas. E aí, vocês podem achar autores que trazem mais do que três, mas vamos ver essas três principais doutrinas e que se encontram também com respaldo na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. A primeira doutrina, talvez já seja autoexplicativa, é a doutrina literalista. A segunda doutrina é a da intenção das partes. Nós vimos que o tratado internacional, quanto à sua divisão, ele tem uma parte que é a parte chamada expositiva, nós identificamos como os considerandos, e nesse considerando aparece a intenção das partes, e outra doutrina afirma então que se busca o objeto e a finalidade do tratado. Então essas três grandes teorias, a literalista, a da intenção das partes e do objeto e finalidade do tratado. Então a Convenção de Viena de 1969 se ocupa dessa interpretação dos artigos 31 até o artigo 33. Então, se nós buscarmos no artigo 31 até o artigo 33, nós vamos ver algumas regras para se aplicar na interpretação. Então nós vamos ver que a primeira delas, e sempre vamos afirmar isso em qualquer situação, que é a interpretação conforme a boa-fé. Então, se entende, nós vimos que é uma regra de direito internacional público, é um efeito de direito internacional público dos tratados internacionais, que é baseado no consentimento, que é a boa-fé. Que também deve ser analisado o texto considerando os seus fins, ou seja, buscando sempre a finalidade de um tratado internacional. E portanto, se é um tratado sobre transporte, sobre alguma forma de logística, nós vamos interpretar esse tratado sob o ponto de vista dessa regra da logística, sob esse ponto de vista dessa ciência que cuida da logística. Então nós devemos distinguir esses efeitos de interpretação do tratado. Para quê? Para nós sabermos quais serão os efeitos aplicados dentro desse contexto dos tratados internacionais. E aí nós podemos relacionar a interpretação dos tratados internacionais principalmente sob o ponto de vista dessas três teorias. Então, quando nós falamos sobre a teoria da literalidade, sempre vai se interpretar o tratado por aquilo que está escrito. Então, nós vimos lá atrás
que os tratados internacionais são celebrados e, quando multilateral, são celebrados em mais de um idioma. E o Estado se vincula àquele idioma no qual ele manifesta o seu interesse. Portanto, a literalidade do idioma do qual o Estado está vinculado. E para nós, por exemplo, a língua portuguesa, se nós tivéssemos um tratado em língua portuguesa, nós sabemos que a língua portuguesa é tão complexa como qualquer outro idioma. E nesse aspecto, a literalidade talvez não resolva o problema em si, porque o que se escreveu foi uma coisa, mas o que se pensou foi outra, o que se negociou foi outra. Então a doutrina da literalidade, ela pode não chegar a resolver o problema como um todo. E aí se busca também no artigo 31 até o 33 da Convenção a ideia da intenção das partes. Então lá nos considerandos, nós vamos ver que os Estados, quando se reúnem, eles já especificam por que eles querem assinar aquele tratado internacional. Então, se for algum tratado, por exemplo, na área de saúde, junto à Organização Mundial da Saúde, ou um tratado bilateral sobre esse mesmo assunto, nós podemos observar que os Estados vão constar no considerando, tendo em vista o problema de saúde pública, ou calamidade, ou epidemia, ou qualquer outra doença em determinado local do planeta, tendo em vista a evolução da tecnologia para desenvolvimento de medicamentos, ou tendo em vista o desenvolvimento de tecnologias em equipamentos para verificação de necessidades da saúde pública, enfim, nós vamos observar nos considerandos quais são as intenções claras da parte dos Estados ou das organizações internacionais para celebrar aquele tratado. E por fim, complementando a teoria que possa também dar uma solução de interpretação, que se busca o objeto e a finalidade. Então, o sentido sempre é cumprir o tratado internacional, de boa fé. Então, se a boa fé está no contexto de interpretação, nós vamos analisar que esse tratado, então, deve-se buscar o objeto dele, deve-se buscar a finalidade desse tratado para interpretar alguma divergência, alguma discussão, alguma dúvida, alguma lacuna que restou dúvida no tratado internacional. Então, essas são as três doutrinas que a gente pode identificar do artigo 31 até o artigo 33 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados.